Boa noite, amigos. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Jesus continue conosco, graças a Deus. Vamos, primeiramente, fazer a nossa leitura. Antes da leitura, nós vamos falar sobre os nossos avisos. Nós começamos pelo Pai Bem. Nós estamos hoje aqui com o nosso querido irmão Alonso Santos, um amigo muito querido nosso, da nossa casa, que vai nos falar sobre Chico Xavier, Recordações. A nossa casa está hoje no presencial, aos sábados, às 18 horas, mas também às 14h30 das segundas-feiras, presencial, e também pelo YouTube. E às quartas-feiras, o nosso trabalho de mediunidade ainda não retornou, mas estamos com as palestras virtuais e sempre com temas e com palestrantes, sempre colocando, principalmente nas preces, a irradiação aos enfermos e a todos aqueles que precisam. Hoje, nosso irmão vai fazer a palestra e às 19 horas começa a irradiação feita por ele, porque assim, alguns trabalhadores, né, a gente pede mais e muito mais. Então, hoje ele vai também fazer aquela prece, aquela irradiação maravilhosa e dirigindo também aos irmãos de Petrópolis, aos enfermos, aos encarnados e aos desencarnados também. Então, vamos aqui do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, a lição 11, o bem é incansável. É a psicografia de Chico Xavier. E vós, irmãos, não vos cansais de fazer o bem. Paulo está na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo adquirem o tédio vizinho da desesperação, quando não podem atender a propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos de nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo que nos corrige, amando e tolera, edificando, abrindo misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não nos foi possível a imersão do mal de nós mesmos.
Emmanuel sempre nos leva à reflexão. Então, meus amigos, depois dessas palavras que a gente precisa cada vez mais melhorar, compreender e sentir a nossa doutrina, vamos aplicar essas palavras de Emmanuel, essas palavras do Evangelho no nosso dia a dia. E assim, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Maria de Nazaré, nossa querida Mãe Santíssima, a Jesus, nosso mestre irmão, a Chico Xavier, amigo querido de nosso e dessa casa, essa casa santa, que hoje, com certeza, está aqui junto conosco, nessas arquibancadas, todos aqueles fundadores, queridos amigos nossos, que sempre assistem nosso irmão Alonso junto conosco. Que Jesus ilumine o nosso irmão, que nós possamos também elevar nossos pensamentos, nossas melhores vibrações aos nossos irmãos de Petrópolis, aos familiares, sabendo que nada é por acaso, que tudo está certo, mas que a gente precisa compreender e orar por todos aqueles que ficaram e aqueles que ainda não compreenderam a fatalidade, o desencarne dessa forma. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, vamos ouvir nosso querido irmão Alonso Santos. Então, Alonso vai nos falar sobre Chico Xavier, Recordações. Chegar para trás. Encaixou, não? Acho que deu, né? Boa noite a todos, aos encarnados e aos desencarnados que aqui se encontram. Nessa bela noite de hoje, um tempo um tanto nostálgico, uma chuvinha leve, suave. Isso denota a presença da espiritualidade ao nosso lado, atuando em nosso favor. Os que têm o dom da evidência percebem que o salão ficou pequeno para tantos visitantes, tantos companheiros que se aproveitaram desses minutos de meditação em que nós vamos conversar um pouco sobre a nossa doutrina e especificamente sobre um dos maiores médiuns de todos os tempos, que é Chico Xavier. Então, eles se aproximam de cada um de nós, eles pedem autorização no plano espiritual para nos acompanhar, para se fazerem presentes, para estarem aqui ao nosso lado nesse salão, e é o que ocorre nessa noite de hoje. Então, muitos daqueles que estiveram ao nosso lado no corpo físico e que já fizeram seu regresso à pátria espiritual, obtiveram essa concessão de aqui comparecerem. Os pais, irmãos, tios, amigos, avós, parentes. Então, eles aproveitam essa oportunidade, né? É um momento assim de simbiose, digamos, entre os dois planos, de confraternização, do plano físico com o plano espiritual. A Casa Espírita, só para lembrar, aqui nós estamos no PAEBEM, que é o Posto de Assistência Espiritual Bezerra de Menezes, né? A casa escolheu muito bem o padrinho dela, né? Doutor Bezerra de Menezes, né? Aqui o patrono, paraninfo da casa, nesse espírito iluminado, que trabalha diretamente no plano espiritual, teve permissão da providência divina para ir para mundos mais adiantados e não quis, abriu mão de mundos mais adiantados para permanecer na Terra enquanto houvesse ainda sofrimento. E no desencarne dele, Bezerra de Menezes,
Eu não sei se estão lembrados, quando ele se encontrava em enfermaria na parte espiritual, do leito que ele estava, ele ouviu um barulho muito grande, né, da janela, um vozerio. E ele perguntou para a enfermeira que atendia lá, né, que barulho é esse? Que ruído é esse? O que é isso? A enfermeira foi e convidou ele, vem tu mesmo aqui na janela para ver. Ele foi, se levantou, foi para a janela e viu uma multidão imensa lá embaixo, né? Aquele murmurinho, aquele barulho, e ele perguntou para a enfermeira, mas o que é isso? Quem são esses que estão aí? A enfermeira falou para ele, estes são aqueles que você atendeu durante a sua vida terrena, sem nada cobrar, sem nada deles exigir. É o preito de gratidão deles pelo trabalho digno e honrado que você fez. É um mérito, né? De Bezerra de Menezes. E assim, a mensageira de Maria, que é Celina, um espírito muito adiantado, atendendo à solicitação de Maria, foi ela que veio conversar com ele diretamente, passar o recado de Maria de Nazaré para ele, né? Bezerra, a Mãe Santíssima diz que você já completou o seu périplo terreno e com honra ao mérito, com êxito, você, portanto, já faz jus a mundos mais adiantados. Foi quando ele fez o pedido a Celina, minha irmã, pede à Mãe Santíssima se ela não pode deixar eu ficar mais um pouquinho aqui na terra, pelo menos enquanto tiver irmãos sofredores, para eu tentar ajudar mais um pouco. Então, Celina disse para ele, eu vou levar o teu pedido a Maria, aguarde que eu te trago o retorno. Posteriormente, Celina retorna a ele e diz, Bezerra, a Mãe Santíssima atendeu o seu pedido. Você vai poder continuar na terra, socorrendo, ajudando, auxiliando nos sofrimentos. E a gente nota nos livros psicografados, tanto de Chico Xavier, quanto de Divaldo Pereira Franco, quanto de Ivone do Amaral Pereira, o quanto esse espírito atua trabalhando, interferindo. Então, fez a prece, evocando o doutor Bezerra, o socorro vem. Pode não vir do jeito que a gente queria, que a nossa visão limitada achava que deveria ser de um jeito tal, mas vem do jeito que é melhor para cada um de nós. Então, esse é o paraninfo, é o padrinho do Pai Bem, do posto de assistência espiritual Bezerra de Menezes, né? Todo mundo deve estar pensando, poxa, parabéns para quem escolheu, né? Não foi bobo, né? Escolheu um padrinho de peso, né? Para tomar conta mesmo direitinho da casa. Pois é. E outra coisa que a gente estava falando aqui é que, embora nós estejamos num posto de assistência espiritual, num centro espírita, mas, na verdade, o centro espírita ele é um hospital de emergência. É o que os mentores nos falam. Centro espírita é o hospital de emergência para atender os enfermos da alma, do corpo e da emoção. E a gente pensa, poxa, mas eu entrei num centro, eu não entrei no Hospital Carlos Chagas, que é ali, como é que eu entrei na emergência? Pois é. O centro espírita é um hospital de emergência bem mais sofisticado do que as emergências dos hospitais terrenos. Aqui, você não vai correr o risco de não ter médico para te atender, de não ter senha para você ser chamado. Entrou aqui, é atendido, é socorrido. E é um trabalho assim, muito interessante que eles fazem, né? Que a gente não se dá muito conta, né? E a gente sempre narra isso quando vem aqui, que quando nós tomamos a decisão de vir a um centro espírita, né, os fenômenos que acontecem do ponto de vista espiritual, né? Embora todos nós sejamos necessitados de vir à casa espírita para ser atendido, ser socorrido, e o nosso anjo guardião, nosso espírito guia, sabe disso, eles torcem muito para que a gente tome a decisão de vir à casa. Mas eles nunca vão nos pegar pelo braço e nos trazer à casa espírita à força. Não, você vai lá que você está precisando. Eles não agem assim. O nosso livre-arbítrio é sempre respeitado. Mas quando nós tomamos a decisão de vir à casa espírita, não, eu vou, eu estou precisando, eu estou carente, eu não estou bem, eu estou desanimado, eu estou querendo desistir, conforme a página de abertura do Pão Nosso, né? Nós somos assim, né? Como a leitura que foi feita, quando as coisas começam a dar errado, a gente acha que não está sendo socorrido, não está sendo atendido, aí pensa em desanimar, pensa em desistir. Por isso que Paulo escreveu essa carta aí para os Tessalonicenses, né?
que é assim mesmo, o socorro se faz presente, mas às vezes aqueles momentos adversos que você está passando são necessários, não só para resgate, talvez, de erros, de equívocos de vidas passadas, ou quanto da vida presente, mas para te fortalecer, para você seguir adiante. Então, nessas horas é que você não deve desistir. É nessas horas que você, não, a coisa está assim, está difícil, o desânimo está batendo na minha porta, agora é que eu vou. Porque aí já são entidades doentias tentando te desviar do bom caminho. Então, você toma a decisão de vir de imediato à espiritualidade maior, já envia o socorro para você. Então, todos que estão aqui, sem exceção, tanto os desencarnados quanto os encarnados, tanto os encarnados quanto os desencarnados, vieram devidamente atendidos, escoltados por entidades benfeitoras. Por que que eles fazem isso? Porque você teve o livre-arbítrio, tomou a decisão de querer vir, eles se preocupam em que nenhum empecilho, nenhum contratempo venha acontecer que impeça você de chegar à casa espírita. Então, de onde você saiu, mesmo que seja aqui perto, aqui da rua, de onde você saiu para vir para cá, você não percebeu, mas entidades espirituais vieram ali ao seu lado, te conduzindo até aqui, o portão principal do Pai Bem. Pô, a gente nem percebe, nem me dei conta disso, né? Somente quem veio acompanhado de outro encarnado, aí é que não se deu conta mesmo, né? E a função deles é só essa, te conduzir até aqui, te entregou ali no portão principal, nesse portãozinho azul dali, não te entregou em vão, não, ó, já está aqui na porta da casa, entra. Não é assim, não. Ele passou você para as mãos de entidades que te receberam ali, e você também não viu. Essas entidades que te receberam ali fizeram de imediato uma anamnese, um exame clínico, psicológico, fisiológico, dos problemas que te acometem e que você traz para cá. E identificaram nessa anamnese problemas até que você às vezes nem sabe que tem. E que você pensa que, não, minha dificuldade é outra, meu problema é outro. E eles identificam com precisão. E pegam essa planilha da anamnese e passam para a equipe que trabalha aqui no salão. Ah, tem equipe trabalhando aqui que eu não vejo? Tem. Trabalham e trabalham assim com precisão. O socorro é individual, o atendimento é individual. Por isso que ninguém sai da casa espírita do mesmo jeito que entrou. Todos saem um pouco melhor do que quando aqui entraram. É uma dádiva, é uma bênção, é um reconhecimento da espiritualidade maior pelo seu esforço de sair de onde você estava para vir até aqui, de abrir mão de outros afazeres para vir até aqui. Principalmente assim, com essa chuvinha querendo cair, bater aquela preguiça, né? Ah, vai chover, não vou não, e você venceu e veio. Então, é o reconhecimento deles. E nós, a maioria de nós chegou aqui na Casa Espírita já pelo final da tarde, né? Após as 17 horas, a não ser que os que estavam aqui trabalhando. Mas a espiritualidade está aqui desde as primeiras horas da manhã, preparando o salão para essas atividades e para nos receber, porque aqui é um hospital, o hospital tem que ter aparelho para nos atender, para nos socorrer, não é um atendimento aleatório, por acaso, não. Eles têm aqui tudo, um aparelho que a gente não vê, como é que funciona, e à medida que a gente vai fazendo o estudo, a gente vai conversando aqui, eles vão fazendo esse socorro, esse atendimento individual. E a gente não se dá conta de nada disso, né? E é até bom, porque se a gente tivesse o dom da vidência, nós somos muito curiosos, íamos ficar prestando atenção em tudo que os espíritos fazem. Nós não somos assim? Que aparelho que ele pegou, como é que ele usou, e não satisfeito em prestar atenção no que iam fazer conosco, a gente ia começar a prestar atenção no que eles estão fazendo com os que estão ao nosso lado. Porque nós somos assim. O ser humano é desse jeito. E isso não seria bom, porque caso ele se demorasse muito no nosso lado, as entidades benfeitoras, e lançasse mão de vários recursos, vários aparelhos, e ao nosso lado nós percebêssemos que o atendimento está sendo rápido, usou poucos recursos, qual a conclusão precipitada que nós teríamos? Poxa, as entidades atendeu aqui do lado, atendeu o outro, foi rápido, só mexeu no aparelhinho, aqui na minha frente eles ficaram tanto tempo, mexeram em tanta coisa, você ia logo precipitadamente concluir o que? Eu devo estar muito grave, eu devo estar muito doente, eu não sei, será que eu estou com câncer, será que eu estou com alguma patologia que a medicina não diagnosticou e a coisa está complicada e eu não sei? A gente ia pensar logo assim, né?
E outros iam pensar mais além ainda. Ai, meu Deus, será que eu vou desencarnar essa noite? Os espíritos demoraram tanto. Pronto, era o bastante para você nem dormir, já sair daqui inquieto, preocupado. Então, por isso que eles têm todo esse cuidado, né? O dom da vidência é dado a poucos. E é até bom, né? O médium Divaldo até fala sobre isso, né? Até bom que a gente não tenha ainda o dom da vidência, porque a vidência ela é compatível com a nossa faixa vibratória, com o nosso magnetismo. E como o nosso grau evolutivo ainda é um pouquinho inferior, estamos em mundo de expiação e provas, e essa vidência se daria por compatibilidade magnética, provavelmente nós veríamos entidades doentias, entidades perturbadas, entidades obsessoras, isso ia nos assustar. É diferente de uma vidência de um Chico Xavier, de um Divaldo Franco, de um Ivone Pereira, espíritos já bem adiantados, a vidência dele vai para entidades adiantadas, embora eles vejam também as entidades obsessoras doentias, mas veem já de um outro patamar, com outra visão, não se assustam, não ficam preocupados como nós outros ficaríamos. A vidência é muito boa, seria ótima para a gente enxergar Dr. Bezerra de Menezes, Espírito André Luiz, Espírito Sheila, Emmanuel, não é? José Grosso, aí sim, aí a vidência não é uma vidência VIP, né? Quem não quer enxergar essas entidades de luz que só fazem o bem, não é? Mas isso é merecimento. O espírito precisa conquistar esse espaço, evoluir, progredir e vai chegar lá. Com certeza, todos que aqui estão, um dia serão espíritos de escola, serão espíritos de luz, vão dirigir comunidades, humanidades. Ah, Alonso, isso vai demorar muito? Aí já complicou um pouquinho, né? Mas não vamos olhar assim, não, porque se vai demorar muito, não. Vamos olhar o que a gente já evoluiu. O André Luiz não, Kardec, na coleção dos livros dele, lá na Gênese, ele fez um questionamento à espiritualidade, essa curiosidade que nós temos, ele teve também de querer saber como é que a gente está nesse patamar evolutivo aí. Já que falta muito para atingir um espírito de luz, um espírito de escola, a nossa distância para Jesus é imensa, é incalculável. Aí os espíritos benfeitores confortaram ele. Falaram assim, olha, para você ter uma noção de como é que você está na evolução, a sua distância para Jesus, por exemplo, que é um espírito completo, um espírito perfeito, é a mesma da bactéria, que ainda é uma célula primitiva, né, para você. Aí a gente se conforta um pouquinho, né? Tudo bem, eu estou muito distante de Jesus em evolução, mas também eu já evoluí muito. Da bactéria até agora, até um ser hominal, não é? Quantos estágios você já passou, não é? Já venceu o estágio mineral, vegetal, animal, para chegar no hominal. Ele fez essa citação da bactéria, porque a bactéria é um ser unicelular e primitivo, né? Que nem as organelas completas ela tem, não tem membrana nuclear, não tem nada, é aquele citoplasma com algumas coisas ali. Não é ainda uma célula completa, né, que tem lá todas as estruturas, núcleo, nucleolo, aparelho complexo, nada disso. Então, se nós estamos muito distantes de um espírito de escola, mas também nós já evoluímos muito. E evoluímos tanto que já estamos no mundo que já está deixando esse estágio de expiação e provas para trás e já mergulhando no mundo de regeneração. Dentro da curva de Gauss da vida, a evolução da Terra, a curva de Gauss seria aquela curva tipo uma parábola com a concavidade voltada para baixo. O ponto de inflexão seria o ponto do meio máximo da evolução dela. Então, o planeta Terra ele já está no ramo descendente, ou seja, já saiu da fase de expiação e prova, já está mais pendente para regenerado do que para expiação e provas. Embora tudo isso que a gente veja aí, essas catástrofes todas, esses desatinos todos, tanta violência, tanta agressividade de entidades que, tendo oportunidade de evoluírem, em tantas e tantas reencarnações, não conseguiram alcançar o patamar mínimo para prosseguir na Terra. Em desencarnando, infelizmente, serão remanejados para mundos inferiores, porque a Terra é uma escola, é um hospital,
e ele tem aparelhagem suficiente, material suficiente, aparelho suficiente para socorrer determinados tipos de patologias. Quando não consegue êxito nessas patologias, ou seja, não teve instrumento suficiente para melhorar determinados espíritos que estão aqui encarnados, ou até desencarnados também, muitos espíritos endurecidos, eles têm necessidade de ir para mundos primitivos, mais atrasados, porque lá também é o hospital, e lá é que tem a aparelhagem, o tratamento, para tirar eles desse estágio de endurecimento, de maldade, de perversidade e de perturbação. Então, tudo assim é perfeito, tudo segue um patamar evolutivo, nada sai do controle do mundo maior. E, particularmente no nosso Brasil, nós temos o espírito de Ismael, que é um espírito nomeado pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus, para dirigir a pátria do cruzeiro, porque é o Brasil que foi o escolhido pelo alto para sair na vanguarda do planeta Terra em termos de evangelização e de amor. O Brasil foi o escolhido para coração do mundo e pátria do Evangelho. Então, felizes os que estão reencarnados no Brasil. Esse quadro de aparente desmando que a gente vê por aí é só da nossa visão, que é um pouco deficitária, não tem nada fora do controle das entidades benfeitoras. Espíritos como o Dr. Bezerra de Menezes, que enxergam adiante do seu tempo, veem com precisão que a Terra está indo certinho. É que a nossa visão ainda é muito limitada, né? O espírito desvestido do corpo ele enxerga um pouquinho mais, ele vê melhor, com mais nitidez. Mas no corpo físico a gente acha, não, a situação está difícil, não tem mais jeito, a coisa está complicada, não vai melhorar. E a gente esquece que estamos recém-saídos de um século, que foi o século XX, a gente está no 21, não é? 22 aninhos só de século 21, virou em 2000, que no século XX a espiritualidade foi tão generosa, tão bondosa, que nos ajudou a reencarnar num século em que aqui estiveram entre nós Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, espíritos de ordem elevadíssima, conviveram na época crística, tiveram seu trabalho, seu mérito, estiveram aqui entre nós, e ainda temos no corpo físico ainda o médium Divaldo Pereira Franco. Das nossas referências, Chico Xavier, Ivone Amaral Pereira, Zilda Gama, se encontram no plano espiritual, mas trabalhando ativamente. Mas o médium Divaldo ainda se encontra aqui entre nós. Então, nós estamos fazendo essas citações todas para nós entendermos a benemércia de luz que foi colocada nos nossos caminhos com essa reencarnação iluminada do médium Chico Xavier, em pleno século XX, em 1910, numa cidadezinha desconhecida do mapa do Brasil, que foi Pedro Leopoldo. Ninguém conhecia Pedro Leopoldo, ninguém sabia onde era Pedro Leopoldo, nem os mineiros, porque era um lugarejo desconhecido, né? Fazendo aqui um parâmetro, era como Nazaré, na época de Maria, de Nazaré e de Jesus, né? Nazaré era um lugarejo, né? Um lugarzinho de camponeses, lá no mapa da Palestina, ninguém conhecia Nazaré, ninguém sabia onde era Nazaré. Veio se notabilizar-se depois, com a presença de Maria e, posteriormente, de Jesus. Assim, fazendo esse parâmetro, era Pedro Leopoldo no cenário brasileiro e no cenário de Minas. Pedro Leopoldo só começou a ser conhecido, a ser notado, quando despontou a mediunidade de Chico Xavier, os seus trabalhos, a sua mediunidade de cura, de vidência, de clareaudiência, psicográfica, é que veio tornar Pedro Leopoldo conhecido no mapa. E assim ele foi fazendo a sua evolução. A casa nos pediu que falássemos um pouco de Chico Xavier, não desse Chico Xavier de Pedro Leopoldo, de Uberaba, que todos conhecem, são riquíssimas informações sobre ele, os livros. A gente conhece muito a história dele, mas a casa nos pediu para a gente falar especificamente de Chico Xavier no Rio de Janeiro. Ah, mas ele também fez trabalho aqui no Rio de Janeiro? Pois é, ele vinha muito ao Rio de Janeiro, numa instituição espírita que até hoje ainda funciona ali no bairro de Bom Sucesso, a Fundação Marieta Gaio, porque ele era muito amigo da diretora da fundação, a fundadora, né, Marieta Navarro Gaio, o casal Marieta Gaio e Manuel Jorge Gaio. A amizade deles, segundo a gente foi pesquisando, já vem de outras vidas. Aqui foi só o fortalecimento.
porque esse casal, Marieta Gaio e Manuel Jorge Gaio, nem eram daqui do Brasil, não? Eles eram de Portugal, vieram para cá praticamente assim, paupérrimos, né? Tentar a vida aqui, como muitos tentam, né? Os portugueses, no início do século XX, tinha muito português aqui no Brasil, não é? Eles vinham tentar a vida aqui e quase todos seguiam mais ou menos o mesmo parâmetro, que era o comércio, né? Eram as padarias, eram os armazéns, não é? Eram as lojas. E o casal Marieta Gaio e Manuel Jorge Gaio não fugiu à exceção. Começaram num comérciozinho bem simples, ali perto do Cais do Porto. Simplesinho, um armazenzinho, vendendo peixe, vendendo algumas coisinhas, mas só que eram espíritos já que traziam uma bagagem desconhecida. Espíritos já muito adiantados, com um tino comercial extraordinário. E o Manuel Jorge Gaio e a dona Marieta foram crescendo naquele comérciozinho dali do Cais do Porto, expandindo, saíram daquele ramo só de peixe, só do pescado, migraram para outros tipos de especialidade, e que até chegaram a fundar, a maioria, quem é jovem talvez não tenha conhecido, mas os mais antigos fundaram a rede de comércios, que eram as casas Gaio Marte. E essas casas Gaio Marte se espalhou pelo Brasil inteiro. Eram galpões imensos, tudo deles, a mediunidade, com o trabalho deles, que eles foram conquistando esse comércio. Tudo dentro de honestidade, sem falcatrua, sem atrapalhada. E daí, desse intercâmbio de Chico Xavier com eles, que já vinha de outras vidas, dessas amizades, eles iam muito a Pedro Leopoldo e a Uberaba, porque eles já conheciam o trabalho de Chico Xavier desde o início. E essa amizade se fortaleceu muito. E eles começaram a auxiliar as obras de Chico Xavier, inicialmente lá em Pedro Leopoldo, depois em Uberaba, depois até pelo Brasil todo. Essas casas Gaio Marte, depois elas praticamente saíram do ramo, elas migraram para a rede das Sendas, né, da Casa Sendas, que hoje está aí com a rede do Açaí, né? Mas a grande maioria desses galpões são da família Gaio. Eles alugam, né? Açaí, hoje em dia os galpões são todos alugados, mas a propriedade são deles. São pessoas riquíssimas que foram passando para os herdeiros, não é? Eles não divulgam isso, e nem isso é colocado, mas a gente está falando aqui porque o assunto chegou nesse ponto, para a gente entender bem de como é que surgiu isso, o auxílio deles às obras de Chico Xavier, né? E então, a Fundação Marieta Gaio, que hoje em dia ela assim, é um dos poucos ou dos raros centros espíritas que ela tem assim, independência financeira, né? Ela praticamente não vive, né? Não necessita das doações, até as coisas que vão para lá, claro, são encaminhadas, mas ela tem uma estrutura financeira privilegiada, que permite seguir adiante, herdado desse casal, Manuel Jorge Gaio e Marieta Gaio, tudo constando direitinho ali em cartório, que esses recursos não poderiam ser usados para outros fins que não o da caridade ou do amor. Não pode aparecer nessas gerações, nessas migrações de gerações, um dos parentes, tem essa riqueza toda, eu vou comprar aí uma mansão lá em tal lugar, um jatinho, um helicóptero, não pode. Isso não é permitido. Está lá em cartório direitinho, né? Isso é a visão do espírito de luz, né? O espírito de luz ele enxerga num tempo muito adiante do seu, né? Então foi lá na Fundação Marieta Gaio que o Chico Xavier começou a dar atendimento aqui no Rio de Janeiro. Demorou um pouquinho. A primeira vez, se não me engano, acho que foi em 1975, não é? Foi quando ele começou. Então, quando ele vinha aqui ao Rio de Janeiro, a Fundação divulgava para os centros espíritas que o médico Chico Xavier estaria lá e daria atendimento após a reunião. Não era um privilégio só da Fundação Marieta Gaio, acho que a orientação do próprio Chico Xavier, né? Então, quase todos os centros espíritas eram avisados a data e o horário que ele estaria lá. E realmente não dava outra. A fundação, que não é tão grande assim o salão, eles tinham que colocar os bancos do lado de fora da instituição, colocar as caixas de som, porque ficava lotado, a rua praticamente era interditada, a rua 19 de outubro, onde fica a Fundação Marieta Gaio.
Porque esse atendimento varava a madrugada inteira. Imagina, centros espíritas, quase todos, as pessoas queriam conhecer Chico Xavier. Eram muitas mães que tinham perdido os filhos e viam ali a oportunidade, não é? Nossa, muitas vezes eu encontrava lá que é a Maria Tereza, né? A esposa do Guilherme. Nós éramos solteiros ainda. Eu, Maria Tereza. A gente era adolescente ainda, né? Não é? O Carlos Raimundo. A gente nem sabia que no futuro a gente viria se encontrar aqui num trabalho, né? A gente não sabia, porque eu não frequentava aqui ainda, porque a minha primeiro centro espírita que eu comecei a frequentar era em Jacarepaguá, era o Núcleo Espírita Pedro e Paulo, ali na rua Capitão Machado, né? Tinha o senhor Walter também, que era um médium extraordinário, mediunidade de cura, que fazia muitos tratamentos lá. Então, foi lá que eu comecei. Eu estava aqui com uns 14, 15 anos ainda, adolescente, assim, não sabia direito ainda bem o que seria o espiritismo, mas lá tinha o grupo de jovens deles, né? E o seu Walter, que eu também conheci por um acaso, né? É que me conduziu para lá. Uma amizade até interessante, né? Que numa outra oportunidade eu até entro nesse assunto aqui, mas para a gente não fugir do assunto que é Chico Xavier. Então, lá, quando acabava a reunião, que tinha palestra normal, aí ele começava o atendimento ao público. E aí é que varava a madrugada inteira, porque tinham representantes lá de quase todos os espíritos do Rio de Janeiro e até de outros estados que vinham para falar com ele, né? Eu tive a oportunidade de presenciar muitas mães ali em desespero, né? Ali aguardando aquela horinha, né, de se aproximar do Chico para ter uma notícia do filho, né? E ele, com toda a paciência, com todo o amor, atendia a todos, botava lá, escrevia, psicografava as mensagenzinhas. Ninguém saía de lá sem receber esse conforto, né? Esse atendimento acabava mais ou menos quase 5 horas da manhã. Era a hora que ele estava atendendo a última pessoa. Imagina, começar às 7 da noite e só acabar às 5 da manhã. Aí, sim, é que a gente se reunia lá dentro da Fundação Marieta Gaio, aí a gente tinha um convívio assim, mais particular com o Chico, né? Mas isso já foi bem depois, né? Em 75, eu também estava lá, ainda de curiosidade, queria conhecer Chico e tudo. Depois é que eu me integrei à Fundação, já em 1980, mais ou menos, 79, comecei a me integrar nos trabalhos deles lá, né? E fiquei por lá até hoje, né? Estou lá perdido até os dias de hoje. Então, era assim esse trabalho que Chico Xavier fazia lá, mas atendia, era uma coisa assim, muito bonita, muito bela, ficava aquela psicosfera de emoção, de luz, de energia. E o Chico se notabilizou muito na área da psicografia, né? São 400 e tantas obras psicografadas pelo Chico Xavier, né? E 4 desses livros dele, ele psicografou na Fundação Marieta Gaio. 4 obras dele, ele psicografou lá na Fundação Marieta Gaio. Eu até trouxe aqui, para vocês saberem quais os livros que ele psicografou lá. Um é um pequenininho aqui de bolso, Tesouro de Alegria. Aqui ele tem até o diálogo direto de psicografia, né, com os mentores da casa, lá da Fundação, falando da amizade deles. Tesouro de Alegria, psicografado lá. O outro livrinho que ele psicografou lá é esse aqui, Recanto de Paz. Livros lindos, né? Diversos autores espirituais, de muito reconforto. Eu acho que a biblioteca da casa tem. Quem de curiosidade depois quiser ver, né? Ler essas obras que ele psicografou aqui no Rio de Janeiro, vale muito a pena. Recanto de Paz. O outro livrinho, Seara de Fé, psicografado também na Fundação Marieta Gaio. Também espíritos diversos, que mensagens lindas que tem aqui, não é? Tudo psicografado lá nas tantas vezes que ele veio na Fundação Marieta Gaio. E tem um outro, que é o meu xodó, que eu guardo trancado as 7 chaves no livro, Tempo de Luz. Ah, Alonso, por que esse livro é diferente dos outros? Deixa eu mostrar por que ele é diferente dos outros. Porque está com a dedicatória do Chico Xavier e a assinaturazinha dele, nessa dedicatória que ele colocou para mim, ela está tão clara, está tão assim, nítida, que parece que foi ontem. E essa assinatura já tem 40 anos, porque isso aqui foi
em 4 de novembro de 1982, nós estamos em 2022, né? 80 anos, ou 40 anos, né? Que tem. E ela está muito nítida, parece até que foi de ontem, né? A letra do Chico. Então, depois, se alguém de curiosidade escrever, assim parece que ele escreveu ontem, isso aqui, de tão nítido que está, né? E desse livrinho aqui, também, O Tempo de Luz, ele, na abertura do livro, ele faz um prefácio interessante. Emmanuel, o guia de luz dele, que, embora tenha sido para a Fundação Marieta Gaia, mas vale para todos os centros espíritas. Vale para cá também, para o Bezerra de Menezes, até para vocês entenderem a chegada de vocês aqui. Ele fala assim, o Emmanuel, geralmente, todos temos na Terra, ou no mais além, certas cotas de tempo específico. Tempos de lições, tempo de mais atividade, tempo de repouso, tempo de meditação, tempo de provas. Eu acho que a gente está nos das provas agora, né, gente? Mas já passamos nas outras etapas, né? Estamos progredindo. Aí ele diz assim ainda, Emmanuel, o próprio Salomão já dizia, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Agora, é o que a gente quer falar aqui, que eu falei da Fundação Marieta Gaia, mas que vale para o Bezerra de Menezes. Então, onde estiver escrito, onde eu falar Fundação Marieta Gaia, vocês entendam posto de assistência espiritual Bezerra de Menezes, porque é a isso que a gente está se referindo. Acompanhamos diversas reuniões públicas na Fundação Marieta Gaia, ou seja, eles acompanham também as reuniões do Bezerra de Menezes, no Rio de Janeiro. Aí observo, Emmanuel, o Espírito de Luz, observando. Aí observo a presença de companheiros ligados aos múltiplos quadros da experiência terrestre. Crianças e adolescentes, jovens e adultos, irmãos tranquilos e outros insatisfeitos, pesquisadores de assuntos da alma, heredadores do bem, necessitados de reencontro, irmãos na fé em Cristo ou descrentes de todo ante a vida espiritual, aí se congregam, buscando os ensinamentos do amor e da verdade. Sempre belo o entrelaçamento desses companheiros do plano físico, reunido com as afeições do mundo maior, que lhes volvem a convivência, entregando-lhes mediunicamente as mensagens respostas para as indagações e problemas de que se fazem portadores. Desses encontros de paz e fraternidade, nasceu este livro, marcando a beneficência da nobre instituição em que se lhe formaram as páginas confortadoras e a dedicação dos mensageiros que as construíram. Por isso mesmo, leitor amigo, este volume que o plano espiritual te consagra, anotando-te o devotamento para com os tesouros da alma, recebeu o nome de Tempo de Luz. Que a luz desses momentos inesquecíveis de intercâmbio permaneça em nós todos, os irmãos encarnados e desencarnados, por instruções e bênçãos, convites e esperanças que nos solidifiquem a união em Jesus, nosso divino Mestre e Senhor. São os nossos votos. Emmanuel, ele confirmou que os desencarnados, os que nos foram afeiçoados, em reuniões como essa que a gente está aqui agora, eles nos acompanham, eles vêm, porque a gente mentalizou eles, a gente sentiu saudade deles, sentiu falta, a gente pensou em algum momento neles, então eles vêm até aqui, e por isso que eles lotam aqui o salão, estão ali do nosso lado, a gente não vê, não enxerga, mas aquela vibração carinhosa, de paz, de avós, de filhos, de irmãos, tios, tias, parentes, amigos. É um momento muito belo de congraçamento do mundo maior, que eles permitem que tal aconteça. Então, era assim que nós nos sentíamos todas as vezes que o médium Chico Xavier vinha ao Rio de Janeiro. Ele vinha geralmente na Fundação Marieta Gaia, mais ou menos 3 vezes por ano. Ele vinha geralmente em março, depois em agosto, depois em novembro. Isso de 1975 até mais ou menos 1982, que foi o último ano que ele veio ao Rio. Foi, acho que essa reunião aí, que eu recebi esse autógrafo, acho que foi a última que ele veio.
ao Rio de Janeiro, de 75 a 82, né? 7 anos. Porque daí para frente ele já começou a ter as limitações dele de saúde, já ter dificuldades, já ficava difícil para estar fazendo essas viagens para lá e para cá, não é? Da tarefa do médium. Mas esses 7 anos que ele esteve aqui, foi da mesma forma, as reuniões lotadas, era até 5 da manhã, atendendo a todos, com carinho, com amor, com equilíbrio, passando aquela vibração boa, aquela vibração de luz, e essas recordações ficaram. O Pai Bem, desde essa época, se fazia representar. Eu só lembro bem de Carlinho, da Maria Tereza e irmão Luiz, lá, que sempre iam, né? Eu acredito que outras pessoas deviam estar por lá, mas a memória falha um pouco, né? Mas até porque o irmão Luiz era muito amigo também de Chico, recebeu muita orientação do Chico para a fundação daqui do Pai Bem. Até uma rosa materializada, se não me engano, ele recebeu das mãos de Chico Xavier. Então, eles eram muito assim, afins o lenço perfumado. Então, essa casa tem um vínculo muito grande com a história de Chico Xavier. E a responsabilidade ficou na mão dos descendentes, dos que agora, após o regresso de irmão Luiz e de Carlinhos, estão com a responsabilidade de tocar a casa para frente. Porque a vida é assim, não é? Vão se sucedendo as gerações. Eles, do plano espiritual, vão coordenando, vão orientando, vão auxiliando, vão intuindo, não é? Não desencarnaram e foram embora, não. Agora quem ficou lá se vira, nessa não. Agora, com mais dedicação, com mais afeto ainda, eles oram, eles fazem as preces, eles orientam, eles nos fortalecem. E é uma bênção muito gratificante. Então, de Chico Xavier, a gente tem essas recordações. E desses momentos de intimidade que nós vivíamos com ele na fundação, depois de atender a todos, quando era fechada as portas da casa, a casa sempre oferecia ali um coquetelzinho, né? Uns salgadinhos, algumas coisas. A noite inteira, todo mundo ali trabalhando, ativo ali, e eu observava que o povo estava esfomeado, né? Na hora do buffet, mas a atenção voltada para Chico Xavier. Enquanto o povo devorava os salgados e tudo, os refrigerantes, Chico era só uma xícarazinha de chá e um biscoitinho e mais nada. Eu falei, meu Deus, a criatura trabalhou a noite inteira atendendo, só um chazinho, um biscoitinho, mais nada. E o povo ali desesperado, né? O pessoal da casa. Era interessante, né? O amor dele, né? E realmente essa recordação que a gente tem e é o que a gente guarda dele, né? De Chico Xavier, que nós sabemos que ele continua nessa tarefa. Agora Emmanuel está aqui reencarnado, né, entre nós, me parece já com seus 17 ou 18 anos, que a gente fica, mas onde é que ele está? Assim, acho que é São Paulo, né, mas o local específico ninguém sabe, né? A gente não tem essa informação, e quem tem não fala. O médium Divaldo Pereira Franco sabe, mas não tem permissão para falar para a gente. Imagina se fala onde está Emmanuel, hein? Acabava o sossego dele, ia ser migrações, né, direto de caravanas para lá, não é? E ele não ia conseguir desempenhar o papel dele. E ele está muito bem protegido, né? Porque se ele veio, quem é o mentor dele agora do plano espiritual? Chico Xavier. Eles fazem essa troca, essa alternância, né? Então é bom que a gente sabe que Chico está sempre por perto de nós. Então era essa assim, a recordação que a gente queria trazer do médium Chico Xavier, nas horas de aperto e dificuldade. Pode evocá-lo, ele sempre vem, ele sempre auxilia, ele está sempre presente nos nossos corações, tá? Como o doutor Bezerra de Menezes. Então, quem chegou aqui na noite de hoje, no Pai Bem, carregando alguma dúvida, carregando alguma preocupação, com algum problema que não está sabendo como resolver, um pouco desanimado, entristecido, com saudade dos entes queridos, que agora estão aqui lado a lado conosco. Quem chegou aqui achando que as coisas não vão melhorar muito, muda essa configuração mental agora, porque nesse momento que a gente está concluindo os trabalhos, que as entidades espirituais aqui presentes unem as suas mãos em torno do salão para enviar para nós essas vibrações boas, nos pedem que a gente mentalize a Mãe Santíssima, a Mãe da Humanidade, Maria de Nazaré,
e em pensamento coloquemos nas mãos dela tudo que nos inquieta, que nos angustia, que nos faz sofrer, para que sejamos devidamente orientados, amparados e assistidos pela Mãe Maior. Então, mentalizando Maria de Nazaré, que possamos dizer assim: ó Santa enternecida, formosa e imaculada, estrela abençoada do céu da minha vida, Rainha casta e santa das Virgens do Senhor, eterno resplendor, que o mundo inteiro canta. Tu és nossa alegria, nosso único sorriso, ó flor do paraíso, Angélica Maria. Amada criatura, lança-nos enternecido o teu olhar ungido de imaculada doçura. Ah, quantas vezes quantas a nossa fronte se inclina, orando a ti, divina, ó santa entre as mais santas. Amada criatura, celeste branco lírio, salva-nos do martírio, Senhora da bonança, cobre-nos com teu véu e na nossa triste sorte, mostra-nos na morte a porta do teu céu. Irmãos queridos, que aqui comparecestes na noite de hoje, vou-lo disse Jesus, não se turbe o vosso coração. Nada temais, pois, que nada acontecerá em vossas vidas, aos quais os vossos ombros sejam capazes de suportar. O próprio Mestre vos afirmou, não colocaria fardos pesados em ombros leves. Assim, pois, tende bom ânimo e sigam adiante, que as entidades benfeitoras que aqui se encontram vos envolvam, bem como aos vossos entes queridos que se encontram ao vosso lado, neste momento de confraternização. Que todos tenham paz, tenham luz, tenham ânimo renovado e que saiam daqui na certeza de que entidades benfeitoras vos acompanham diuturnamente. Que o Mestre Chico remeta o vosso abraço de gratidão e reconhecimento a todos que aqui se encontram. Muita paz, irmãos queridos. E assim, meus irmãos, depois dessa prece, vamos agora nos prepararmos para o passe. Vamos pedir aos nossos irmãos passistas para que possam conduzir o passe. Depois dessa mentalização do nosso irmão, a presença desses mentores maravilhosos aqui nessa casa, nessa Santa Casa Santa. Vamos continuar nessa sintonia de amor e de luz, pedindo, doando as melhores vibrações de amor, de luz. Vamos pedir por nós mesmos, mas vamos pedir também
a equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, que ele possa nos amparar, que ele possa nos ajudar a levar todas as nossas melhores vibrações para todos aqueles que precisam nesse momento. E assim, essa hora de passe, recebam agora dos nossos irmãos passistas, cada um agora, que possamos compartilhar esse passe. Graças a Deus, graças a Jesus, graças à equipe do Dr. Bezerra, aqui nesse salão, nessa casa de luz, muitos amigos, muitos conhecidos, muitos familiares, amigos queridos nesse trabalho de luz, que possamos trazer em nossos pensamentos todos aqueles que precisam dessa luz, que precisam desse amor, desse carinho, dessas vibrações de energia. Vamos pedir por todos aqueles que estão em suas casas agora, assim, a equipe mediúnica do posto de assistência Bezerra de Menezes, que está em cada lar agora. Vamos compartilhar essas vibrações com todos aqueles que estão nos ouvindo agora, nesse momento, não só aqui no salão, não só nas arquibancadas que tem aqui, que alguns podem ver, podem sentir, mas aqueles todos que estão em casa. Vamos também compartilhar desse passe com nossos irmãos que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nos orfanatos, nos asilos, nossas queridas vovós e vovôs que tanto estão esperando por esse momento do passe. Vamos pedir também por aqueles que estão em seus lares acamados, mas não vamos esquecer daqueles que estão em situação de rua, dos animaizinhos, e vamos também elevar os nossos pensamentos a toda aquela comunidade de Petrópolis. Vamos pedir pelos familiares, vamos pedir pelos que estão desencarnando, que desencarnaram, que ainda não estão compreendendo o motivo pelo qual tiveram que passar, mas também muitos espíritos benfeitores estão trabalhando lá o tempo todo, muito antes do acontecido, já estavam lá, e já temos mensagens de pessoas, de espíritos que compreenderam, que compreendem e estão ajudando em orações esses irmãos que ainda não compreenderam. Vamos elevar os nossos pensamentos, vamos também pedir para todos os socorristas que estão trabalhando tanto desde essa pandemia, quando essa pandemia começou, está tudo certo. Como nós melhoramos aqui encarnados, como nós estamos estudando mais e melhor, como nós estamos nos dedicando mais à nossa doutrina espírita. Agora já podemos entender muito mais do que quando aqui chegamos. Agora estamos entendendo melhor do que há 2 a 3 anos atrás. Vamos continuar nessas melhores energias que essa casa, como o nosso irmão Alonso falou, essa casa muito especial, essa casa que é também uma casa escolhida por Chico Xavier, por todos os mentores, por toda a equipe que acompanha Chico Xavier. Essa casa que foi fundada após uma conversa em Uberaba. Vamos, meus irmãos, aproveitar dessa casa santa, que possamos
trabalhar, que possamos cuidar, continuar essa missão. Cada um de nós é muito importante nesse novo trabalho do posto de assistência espiritual Bezerra de Menezes. Que nossos irmãos que estão em casa também estejam muito bem acolhidos, que possam sentir essa vibração maravilhosa que nós estamos sentindo nessa casa agora. Sim, meus irmãos, nós cremos, nós podemos e nós vamos continuar compartilhando essa luz, compartilhando esse amor, compartilhando essa saúde desses espíritos, esses amigos queridos nossos que continuam no salão, mas que estão atendendo cada um que está em casa nesse momento, que durante a noite, que possamos continuar nessa sintonia, que possamos durante a noite, de acordo com cada necessidade, que possamos ser visitados durante o nosso sono físico, mas que se formos chamados para o trabalho espiritual, que estejamos dispostos e apostos, como fala sempre nossos irmãos de São Paulo. Sim, nós podemos, nós precisamos, nós temos necessidade de ajudar, de sentir, de amar, para que possamos continuar, cada um com a sua missão. Já compreendemos que não estamos aqui a passeio, e como nosso irmão falou muito bem, estamos aqui muito melhores de quando nós chegamos. Que Jesus continue nos abençoando, que Jesus abençoe nosso irmão Alonso por essa oportunidade que tivemos presencialmente e que tivemos também no YouTube. Graças a Deus, gratidão ao doutor Bezerra de Menezes, esse espírito de escola que preferiu ficar aqui conosco no Rio de Janeiro, e depois daqui a tantos lugares, a tantas equipes, a tantas casas espíritas, que a gente tem tantos depoimentos importantes. Estamos aqui, meus irmãos. Uma boa noite, que Jesus continue nos abençoando, graças a Deus.